Olha só que interessante esse texto. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Repita comigo, renovação da mente. Agora, olha que interessante a parte B desse versículo. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos repetir juntos? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que interessante aqui. Existe um salmo que ele diz o seguinte: elevo os meus olhos para o monte. Esse salmo ele está nos ensinando que os nossos olhos, a nossa forma, a nossa visão de enxergar esta vida, de enxergar os nossos dias, de enxergar a nossa jornada nesse planeta Terra, a nossa forma de olhar, não é uma forma que nós vamos ficar olhando com os olhos naturais. Eu não olho de acordo com o plano natural, porque o plano natural, ele me limita pelo simples fato de eu colocar as minhas mãos na minha frente, eu já não consigo ver o que está atrás dela. O simples fato de ter uma folha de papel, por mais fina que ela seja, por mais transparente, por menor que seja a diagramação daquela folha de papel, ela vai me dificultar a minha visão. Se eu pegar um plástico, por mais transparente que esse plástico seja, ele já me tira um pouco da qualidade da visão. Ou seja, quando eu olho com os olhos naturais, eu estou fadado a ter a minha visão limitada por coisas simples. A minha visão como ser humano é limitada. Repita comigo, a minha visão como ser humano é limitada. Agora, se o Salmo está falando o seguinte, olha, eleva os olhos para o monte, ele está falando assim, olha, para de ficar olhando com os teus olhos, para de ficar olhando conforme a sua possibilidade e começa a olhar para cima, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem as decisões dos seus dias, é de lá que vem a solução para os seus dias, é de lá que vai vir o direcionamento que você precisa para os seus dias. Então o Salmo está nos levando a transicionar a forma de olhar aqui na terra, a forma de ver os nossos dias aqui na terra. Então se o Salmo está me ensinando a ter uma visão diferente, Romanos capítulo 12, ele está me ensinando a ter uma mentalidade diferenciada. Então eu preciso ver de uma forma diferente, eu preciso olhar não de acordo com os olhos naturais, mas de acordo com aquilo que Deus ele tem para mim. De quebra não é só olhar, mas ter uma mentalidade transformada. Repita comigo, uma mentalidade transformada. E uma mentalidade transformada faz eu viver aquilo que Deus está me prometendo através de Romanos capítulo 12. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos aqui querem viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Eu vou repetir mais uma vez. Quantos aqui querem viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus? Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Não é a minha vontade para você, não é a vontade dos seus pais para você, não é a vontade do seu melhor amigo, da sua melhor amiga para você, não é a vontade do seu pastor para você, não é a vontade da pessoa que mais te ama aqui nessa terra para você, é a vontade de um Deus que entregou o seu único filho na cruz para que hoje você vivesse algo bom, perfeito e agradável. É poderoso isso. Agora, para que eu viva isso, eu preciso ter uma mente transformada. Porque o bom, o perfeito e o agradável não quer dizer que estão debaixo daquilo que eu tenho como concepção de certo. Não quer dizer que é aquilo que eu acho que é o melhor para mim. Para que eu viva o bom, o perfeito e o agradável da parte do Senhor para a minha vida, eu preciso transicionar aquilo que é bom para mim. Eu preciso mudar o significado de bom para mim. Eu preciso transicionar o que é agradável para mim.
Para que eu transicione isso, então passe a ter uma mentalidade do céu. Deus, Ele quer que a partir de hoje você não tenha uma mentalidade terrena. Ele quer que a partir de hoje você tenha uma mentalidade do céu. Faça assim, ó, eu quero ter uma mentalidade do céu. Quantos aqui querem ter uma mentalidade do céu? Prepara, porque uma mentalidade do céu diz que quando eu dou, é que eu recebo. Uma mentalidade do céu diz que é eu perdendo, que eu ganho. A mentalidade do céu diz que quando eu sirvo, é que eu sou fortificado. A mentalidade do céu diz que os improváveis Deus pega para transicionar, para mostrar que Ele é Deus. A mentalidade do céu não é de acordo com a minha, mas é de acordo com os padrões do céu. Por isso, prepare-se, para que você viva coisas extraordinárias do céu, você vai precisar ter essa mentalidade, que ela vai contra tudo e contra todos aqui nessa terra. Agora o mais interessante, que nós sabemos que precisamos pensar de acordo com o céu. Nós sabemos que nós precisamos tomar as atitudes, as decisões, de acordo com o céu. De acordo com aquilo que Deus planejou para nós. Agora, ao longo do nosso dia, ao longo das nossas semanas, ao longo dos nossos meses, nós somos bombardeados com um padrão que não é o padrão do céu. Nós somos bombardeados com informações que não são informações do céu. Nós somos bombardeados por mensagens que não são mensagens do céu. Nós somos bombardeados com um padrão que não é o padrão do céu. Por isso o título da mensagem de hoje é Ladrões de Mente. E um dos ladrões de uma mentalidade do céu é o medo. Quantos aqui já tiveram medo em algum momento da sua vida? Sabe, eu como pastor, eu converso com muitas pessoas ao longo do meu dia, ao longo da semana. Às vezes o que eu converso com pessoas no dia, tem muita gente que não conversa na semana. E eu percebo que muitas pessoas têm alguns dilemas. Ou melhor, toda pessoa tem um dilema. Toda pessoa tem um dilema, para não falar um medo. Um medo de talvez não consiga um namorado. Agora você olha para sua amiga ou seu amigo que está solteiro. Não, olha não, não precisa fazer isso não. Um medo de talvez não conseguir comprar a casa própria. Um medo de talvez não conseguir passar na prova. O medo do amanhã. O medo das adversidades. O medo do cenário que o Brasil se encontra. O medo do seu filho, o medo de querer dar o melhor para o seu filho e talvez não conseguir, para sua filha e talvez não conseguir. O medo de não ter a certeza que aquilo que você tem planejado irá se cumprir amanhã. Agora preste atenção, porque eu e você nós precisamos ter o quê? Uma mentalidade do céu. E a mentalidade do céu entende que Jesus, que nos mostrou o verdadeiro amor, e a partir do momento que eu aceito Jesus, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Por isso, alguém que entendeu, que tem uma mentalidade do céu, que aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, não pode ficar travado pelo medo, porque dentro de você tem alguém que provou, que demonstrou o verdadeiro amor, e quando você acessa esse verdadeiro amor, você passa a entender que nada nem ninguém vai te parar para viver aquilo que Ele planejou para você, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. O medo, ele trava você de avançar, enquanto o verdadeiro amor te liberta para que você tome decisões, para que você prossiga, para que você tome a atitude. Por isso entenda que quando você aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, você passa a ter a clareza daquilo que Ele e Deus tem para você. Então agora você não tem mais medo do dia de amanhã, porque você sabe que todos os dias estão debaixo do controle dEle. Você sabe que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Você sabe que tudo está cooperando para o bem de você que ama a Deus. E você entendeu que a partir do momento que você acessou o amor de Cristo Jesus por você, nada nem ninguém vai te parar. Não é cenário econômico, não é cenário político, nada nem ninguém vai te parar, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. A sua confiança não está naquilo que você está vendo, mas está naquilo
você sabe que Jesus fez por você. O verdadeiro amor lança fora o medo. O medo é um ladrão de uma mentalidade do céu. A mentalidade do céu também, ela é bombardeada pela falta de foco. Quantos aqui já começaram alguma coisa e pararam no meio do caminho? Não, levanta a mão, não quero expor você. Mas se precisasse levantar, está aqui o pastor que levantaria as duas, o pé. O ser humano é expert nisso, em começar algo e não terminar. Eu preguei algumas semanas atrás acerca disso. E Moisés foi alguém que faltou foco no final. Alguém que viu, que contemplou o milagre, a provisão, o cuidado, o sobrenatural da parte do Senhor, mas que no final, quando estavam prestes a acessar a terra prometida, ele coloca em xeque aquilo que durante anos ele havia vivido em Deus. Ele olha e supervaloriza o diagnóstico dos espiões dos espias que haviam ido espiar a terra, e quando eles voltam, eles supervalorizam os problemas daquela terra, a terra prometida. E por supervalorizar os problemas da terra prometida, Moisés dá voz ao povo, que começa a falar assim: oh, nós vamos morrer, meu Deus, por que nós viemos até aqui? Olha, nós deveríamos ter ficado como escravos, olha o que está acontecendo conosco agora, chegamos até aqui e agora iremos morrer. Por dar voz ao povo, por perder o foco naquilo que Deus tinha feito com eles até então, Moisés não acessa a terra prometida. Sabe, melhor do que você começar bem, melhor que você sair desse culto cheio de fé, cheio de esperança, cheio de confiança, é na semana que vem você está aqui nesse culto e você olhar para trás e você ver que nessa semana, aquilo que você se propôs a fazer hoje, na semana que vem, no domingo, você cumpriu tudo aquilo que você havia se proposto. Você hoje se propõe a confiar, a ter dependência em Deus. Você hoje se propõe a ter uma mentalidade do céu, e isso ao longo da semana vai ser bombardeado, vai ser flertado, para que você deixe essa rota de lado. Mas daqui 7 dias, você vai estar sentado aí no seu lugar, vai estar olhando para trás, vai falar assim: pois é, eu não só comecei bem a semana com foco, mas eu estou terminando ela com foco. Não deixe a falta de foco te bombardear. Sabe, Projeto Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Outro ladrão de uma mentalidade do céu é a procrastinação. Olha que interessante esse texto. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. O texto diz o seguinte: tudo, repita comigo, tudo o que vier às suas mãos para fazer. Tudo é o que, igreja? Tudo é tudo. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Procrastinação, a arte de deixar para depois. Anota, depois você posta lá nos seus stories. Procrastinação, a arte de você escutar aquilo que Deus tem para você e ficar esperando a validação para então começar. Procrastinação, a arte de você saber que Deus é Deus na sua vida, mas fique esperando a validação de pessoas para provar que Ele é Deus na sua vida, para então você confiar, para então dar o passo, para então viver um milagre. A procrastinação nos impede de viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O interessante desse texto é que está falando assim: olha, tudo que está nas suas mãos faça com excelência, porque um dia você vai morrer, e lá no caixão, no cemitério, não vai ter como mais fazer nada. Lá debaixo da terra não vai mais ter como você viver aquilo que você queria fazer.
Sabe um negócio, meus irmãos, que eu tenho aprendido ao longo desses últimos anos? É que eu preciso chegar no final da minha semana, no final do meu ano, olhar para trás e ter gastado todas as oportunidades. Todas as oportunidades. Não deixa para amanhã. Não deixa para depois. O viver o sobrenatural da parte do Senhor. É uma mentalidade do céu. Você está preparado para você viver coisas extraordinárias? Você está preparado para você viver milagres? Você está preparado para ver coisas que nem você num primeiro momento vai, meu Deus, eu não estou nem acreditando. Pois é, mas é que Deus que está fazendo. Pois é, mas eu nunca vi isso. Pois é, mas é que Deus está fazendo. É um outro padrão que Ele planejou para você. Pois é, mas não tinha como. Pois é, mas é Deus que está fazendo. Pois é, mas era impossível isso acontecer. Pois é, mas o seu Deus é um Deus do impossível. Pois é, mas eu não tinha habilidade para estar onde eu estou. Pois é, mas o seu Deus é um Deus especialista em pegar aquele que não é e transformar em alguém que é. É uma mentalidade do céu. Deus colocou algo no seu coração, não deixa para amanhã, faz hoje. Repita comigo, eu vou fazer hoje ainda aquilo que Deus colocou no meu coração. Sabe, às vezes você percebe que precisa mandar a mensagem para uma pessoa, e aí você deixa 2, 3 dias. Isso já aconteceu comigo. E passado 2, 3 dias do primeiro pensamento que veio para que você mandasse aquela mensagem, então você manda, porque não mandou na primeira vez, deixou para depois, achou que não tinha nada a ver. Aí você manda e a pessoa lá te responde: pois é, há 2 dias atrás eu recebi uma notícia que eu perdi o meu chão. Quantos aqui já passaram por isso? Sabe, a mensagem até chegou, mas com um delayzinho. Por isso não deixa para depois aquilo que Deus está pedindo para que você faça hoje. Quarto ladrão da mente. Falei aqui sobre o medo. Falei aqui sobre a falta de foco. Falei aqui sobre a procrastinação. E o quarto ladrão de uma mentalidade do céu é palavras de morte. Porque a partir do momento que você aceitou Jesus como seu único verdadeiro Salvador, você é uma nova criatura. Amém? Você é uma nova criatura. Tudo novo se fez. Ontem tivemos batismo e foi uma grande festa aqui. Pessoas morrendo para a velha e nascendo para a nova. Um ato perante céus e perante terra. Agora, antes do batismo acontecer, você aceita Jesus no seu coração. Então você aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E a partir de agora, gente, preste atenção, porque a partir de agora, você passa a ter um novo mundo a explorar. Você passa a ter uma nova mentalidade, aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei na introdução dessa pregação. É novos horizontes, é novas possibilidades. Você passa a olhar para você de uma forma diferente. Pois é, olha, eu achava que eu não ia ser nada. Um dia você marca um café comigo, eu quero contar qual que era o meu objetivo de vida. Você vai ficar abismado. Nada a ver com o que eu estou vivendo hoje. Mas um dia eu aceitei Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Deus mudou a minha mentalidade. E a partir do momento que eu comecei a me inserir na caminhada com Ele, a partir do momento que eu comecei a dar liberdade para Ele, a partir do momento que eu fui pisando mais fundo em intimidade com Ele, Ele foi me revelando aquilo que Ele tinha. Só que ao longo disso, algumas palavras, algumas atitudes, algumas palavras mal faladas, mal pensadas acerca de pessoas que ao longo da minha vida conviveram comigo, algumas situações de pessoas que eu olhei, que eu observei ao longo da minha caminhada que feriram o meu coração. Então Deus, Ele tinha revelado aquilo que Ele tinha para mim. Paralelo a isso eu tinha traumas, paralelo a isso eu tinha palavras, paralelo a isso eu tinha conceitos pré-estabelecidos por pessoas que nem conheciam a minha história. Então à medida que eu estou andando com Deus, aquilo que as pessoas falavam, aquilo que as pessoas agiram, começam a ser bombardeados na minha mentalidade. Então eu estou tentando fazer aquilo que Deus tem para mim, mas a minha mente não deixa eu fazer. Por quê? Porque toda vez que eu ia fazer, eu lembrava de um exemplo de alguém falando assim: não, mas como? Não tem como. Não vai ser, não tem como, esquece. Palavras negativas,
palavras de morte lançadas na sua vida impedem você de viver tudo aquilo que Deus tem para você. A questão toda é que aquilo que aconteceu sem Jesus fica para trás, porque a partir de hoje você tem uma nova história. A partir de hoje você tem uma nova mentalidade. Então, por mais que aquilo venha na sua mente, porque não tem como você deletar, simplesmente o pensamento vem, mas da forma que vem você fala assim, pois é, mas não é essa a realidade do céu para mim. Não é essa a realidade do céu para minha família. Não é essa a realidade do céu para os meus negócios. Não é essa a realidade do céu para mim. Não é esse o sonho do céu para mim. Palavras de morte não afetarão mais a sua atitude. Palavras de morte não afetarão mais as suas decisões. Palavras de morte não afetarão mais você de viver tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Porque você tem uma mentalidade do céu. É outro padrão. Repita comigo: a minha mente está em outro padrão.